Vamos aqui logo para definição, certo? Aí eu volto para a questão lá, nosso primeiro exemplo. Alguém gostaria de falar algo? Vamos lá, estava aqui no livro, né? A gente tem um conjunto A e um conjunto B, eles podem ser, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Vou usar esses aqui. Eles podem ser, esse conjunto A pode estar contido no conjunto B, certo? Eles podem ser conjuntos disjuntos, deixa eu ver se eu acho um disjunto aqui. Eles são separados, porém dois conjuntos separados, totalmente separados, eles não vão ter uma intersecção, ou seja, esse espaço aqui entre eles. Por exemplo, aqui, ó, esse A e esse B aqui, são conjuntos disjuntos, distintos, ou seja, eles não têm essa intersecção aqui, ó. É esse grupo aqui, que é tanto A quanto B, certo? Isso aqui é a intersecção, essa parte do meio. Nesse caso aqui, se não existir uma intersecção, eles são totalmente disjuntos, separados, certo? Aí, quando a gente está fazendo a união de dois conjuntos A e B, a gente tem que observar sempre essa união, caso ela exista. Se ela não existir, a gente pode desconsiderar. Aí, o número de elementos da união, ó, N, parênteses, A união B, é o número de elementos da união desses dois conjuntos. Então, o número de elementos da união desses dois conjuntos vai ser o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da intersecção. Porque se eu não retirar essa intersecção aqui, eu vou estar contando a intersecção duas vezes. Intersecção é essa parte aqui do meio, certo? Entre os dois conjuntos. Então, essa parte aqui pertence ao conjunto A e essa parte aqui também pertence ao conjunto B. Aí, se eu não subtrair ela aqui, se eu não subtrair essa parte aqui, eu vou estar contando ela duas vezes. Aí aqui, ó, como está tudo pintado, tá, A e B está pintado, a gente está falando da união, certo? Como aqui, voltar. Como aqui está pintado só esse meio aqui, a gente está falando só da intersecção, certo? E como aqui está pintado só essa parte aqui do branco, a gente está falando aqui dos elementos que são só do branco. Branco não, perdão. São só do conjunto A. Está pintado isso aqui, são os elementos que são só do conjunto A. Os que estão aqui são do conjunto A e também são do conjunto B. Aí, no caso, se eu estou pintando só essa parte aqui do A, quer dizer que esses elementos que vão estar aqui vão ser só do A, somente do A, certo? Mesma coisa que se tivesse pintado só essa parte aqui do B. Seriam os elementos só do B. Aí vamos aqui ao exemplo. Eu gosto é da coisa prática no exemplo. É o que eu falei que vou falar, né? Capítulo 2, operação de conjuntos e número de elementos. Isso aqui é bem importante. Geralmente a gente vai usar em outros assuntos. Aí é bom vocês estarem entendendo isso. Vamos lá. Exemplo resolvido aqui. Esse aqui eu vou resolver, o próximo é com vocês. Em uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, com 2.200 gaúchos, pôde-se concluir que, precisamente, vamos voltar lá. Precisamente, 816 entrevistados já tiveram na região Nordeste, 602 na região Norte, 206 nas duas regiões, ou seja, estiveram na região Nordeste e na região Norte. Qual é a pergunta? Qual é o nosso problema? Quantas das pessoas entrevistadas nunca estiveram em nenhuma das regiões? Seguinte, quando a gente fala daqui dos 2.200 gaúchos, a gente está falando de todo o universo pesquisado. Todo o universo pesquisado vai estar nesse quadrado aqui, certo? Todo o universo pesquisado vai estar nesse quadrado aqui. E esse conjunto união aqui, Norte e Nordeste, são os entrevistados que estiveram ou na região Norte ou na região Nordeste. Porque
Quando a gente fala de ou, o ou sempre vai dar a ideia de união, certo? Então, o ou no norte ou nordeste, é tudo que vai estar dentro do círculo. Vou pegar bem aqui o laser. Tudo que vai estar entre não. Tudo que vai estar dentro desses dois círculos, certo? Aí como é que a gente opera aqui? Aqui é o primeiro cálculo que vai aparecer. A gente sempre, vocês viram aqui que apareceu 206, né? 206 é o quê? Os entrevistados que estiveram nas duas regiões, que estiveram na região norte e na região, vou voltar bem aqui, que estiveram na região norte e estiveram na região norte e nordeste. Foi bastante gente entrando, né? Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Acho que eu vou salvar isso aqui em PDF, que eu acho que fica melhor. Pronto. E no PDF fica um pouquinho melhor. E já está todos os cálculos aqui, eu vou detalhar. Deixa eu ver se está certo. Aqui, ó. A gente começa sempre aqui do... A gente começa aqui sempre desse centro aqui, que é a intersecção desses dois conjuntos. Ou seja, 206 dos entrevistados estiveram na região norte e na região nordeste. Ou seja, quando a gente fala em I, a gente está falando de intersecção. Então, geralmente a gente começa aqui pela intersecção, pelos 206. Aí, percebo que aqui, ó, no norte aqui, que é isso aqui, ó, 602 já visitaram a região norte, né? Desses 602, que é esse cálculo que eu fiz bem aqui, ó, desses 602 eu tiro essa intersecção, certo? Para restar aqui só os que estiveram somente na região norte. Ou seja, quando eu pego 602, são os entrevistados que estiveram na região norte, eu tiro 206, resta 396, que são os que só estiveram na região norte. Aí eu pego também os 816 que estiveram na região nordeste, subtraio os 206 que estiveram nas duas, né? Então sobra 610. 610 foram só os que estiveram na região nordeste, ok? Aí, aí eu somo esses três aqui, ó. 200 não, perdão. 396 mais 206 mais 610, certo? Que tá aqui, ó. Somei, né? Dá 1212. Ou seja, o número de elementos dessa união aqui, ó. A união é o que está dentro dos círculos, certo? A união norte e nordeste, dos entrevistados que estiveram nessas duas reuniões. Essa união aqui, norte ou nordeste, certo? A união vai ser a soma esses três números de elementos aqui, dos elementos que estiveram só na região norte, dos elementos que estão na intersecção, dos elementos que estiveram só na região nordeste. Então vai dar 1212. Aí, como a questão disse, foram entrevistados 1.200 gaúchos. Então, o que vai ficar do lado de fora aqui é os que não estiveram nem na região norte e nem na região nordeste, certo? Aí eu subtraí aqui, ó, 2.200 menos 1.212. Estou o quê? 988, ou seja, 988 dos entrevistados não estiveram em nenhuma dessas reuniões. Estão aqui, ou seja, eles estão dentro do conjunto universo, certo? Dos entrevistados, mas não fazem parte dessa união aqui em que estão os entrevistados que foram na região norte e os que foram na região nordeste, certo? Então, aqui, ó, bem aqui era para ter o só norte, né? Que é o que eu já falei, bem aqui. Cadê? Tá aqui. E, ó, no norte foram 602 entrevistados, mas só no norte, os que foram somente no norte são 396, né? No nordeste foram 816 entrevistados. E só no nordeste, né, que foram apenas para o nordeste, 610.
E esses 206 aqui foram os que foram tanto no norte e no nordeste, certo? Aí a intersecção, eu falei, esses 206, e a união, ó, norte ou nordeste, certo? Quando a gente coloca esse símbolozinho aqui de união, a gente lê ou, certo? O ou sempre dá a ideia de união, e a união tem esse símbolo aqui. O i dá a ideia de intersecção, e o i tem esse símbolo aqui de intersecção, certo? Então, 206 é a intersecção, e esse aqui é a união. Qual era a pergunta aqui mesmo? Era quantas das pessoas entrevistadas nunca estiveram em nenhuma das duas regiões? Quantas foram? Essas aqui, né? Que não fazem parte dessa união aqui. 988 é os que não estiveram nem na região norte, nem na região nordeste. Estão aqui, 908. Então está respondida a nossa pergunta. Certo? Agora esse aqui é com vocês. Leiam aí. Vocês estão com um caderno aí? Lá, pessoal. Fiquem à vontade também para abrir o microfone aí, certo? Façam aí essa questão. Deixa eu mostrar ela aqui de novo. Aqui. Uma fábrica de motocicletas realizou uma pesquisa de mercado com 400 jobs, ou seja, 400 é o número de elementos do meu conjunto universo, ou seja, esse 400 aqui tem que estar dentro do quadrado. 400 jovens maiores de idade, concluindo que precisamente 283 entrevistados já haviam dirigido automóvel, ou seja, dentro desse círculo aqui, ó, vão estar todos os que já dirigiram automóveis, que é os 283, certo? 283 está dentro desse círculo. Os 127 que já dirigiram motocicletas, não está dentro desse outro círculo aqui, certo? Os 67 que não haviam dirigido nenhum dos dois tipos de veículos, não está fora, certo? Então a gente tem que encontrar o quê? A intersecção. Só que aí aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui tem uma forma de resolver diferente, certo? Deixa eu ver se eu tenho essa fórmula bem aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O número de elementos da união, certo? O número de elementos da união vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a intersecção. Aí eu vou ter o número de elementos da união. Só que aqui essa questão ela quer saber o que está aqui na intersecção, certo? Então vocês vão somar aqui. Façam aí comigo. Eu vou abrir o PowerPoint aqui de novo. Esperar aqui o PowerPoint abrir. Nosso conjunto universo tem que somar também bem aqui. Vou pegar aqui também. O conjunto universo está aqui. O conjunto universo está aqui. O que nós temos nessa questão? Dá para vocês verem. Tá dando para vocês verem aí, tá? Tem um ok aí. Tá.
A fórmula é essa aqui, ó. Conjunto união são os conjunto U é o conjunto universo. Aí o total do conjunto universo vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. Vou aumentar aqui. Vai ser dado por essa forma. Aí o que que a questão nos deu? A questão nos deu números do número de elementos do conjunto A, que é isso aqui, ó. O número de elementos do conjunto A vai ser esse primeiro número aqui, ó. 283, que é desse conjunto aqui. Pode chamar de A, esse aqui de B, certo? Deu o número de elementos de B, o M aqui, né, de motocicletas, caso M aqui, que é de motocicletas, né, que é 127. Então a gente soma 283 aqui, mais 127 aqui, e subtrai a intersecção. A intersecção é que eu não tenho, né, é o X da questão, né, que é os que, intersecção é os que dirigem automóvel e motocicleta. Essa aqui é a intersecção. E a questão nos deu aqui foi o 67, que não, esse atiu e emitiu aqui é que não dirige automóvel e nem dirige motocicletas. Esse aqui é o número de elementos que não dirige nenhum dos dois aqui, né? Nem automóvel nem motocicletas. Estão aqui, né? Que é os 67. O que, que a gente quer encontrar aqui? A intersecção. Que é essa daqui. Aí tem essa fórmula aqui também do número de elementos da união, certo? Uma pergunta? Não. A gente tem essa fórmula aqui do número de elementos da união, que é essa daqui. Então a gente vai usar ela aqui. A gente tem o total de número de elementos da união e aqui a gente soma aqui o número de elementos que não estão em nenhum desses dois conjuntos da união, para a gente obter o total de entrevistados, que for os 400, certo? Então, eu vou substituir bem aqui, ó. A gente já sabe que esse número de elementos aqui, que não dirigem nem automóvel nem moto, é 67. Então, a gente vai substituir aqui todos eles. Deixa eu pegar bem aqui. Então, fica assim, ó. A gente pega aqui, ó, que 400 é o total de entrevistados, né? O número de elementos que dirigem automóvel é 287, e o número de elementos que dirigem motocicleta é 127. O X aqui é o número de elementos da intersecção. Quem é que está com o microfone ligado, hein? Aí aqui é 67 que não dirige nem automóvel e nem motocicleta, certo? Então isso aqui está formada a nossa equação. Aí a gente vai resolver ela aqui, certo? Deixa eu pegar aqui, que estava resolvido aqui. Tá dando para ver aí, né? Aí, ó, somando, a gente pega o x que está negativo aqui, passa para o outro lado, ele fica positivo, né? Somando tudo isso aqui, 287 mais 127 mais 67, vai dar 477. 400 que estava positivo, passa para o outro lado, negativo, certo? 477 menos 400, resta 77. Ou seja, o número de elementos da nossa intersecção é 77, certo? Aí se a gente substituir isso aqui, o 77 aqui, isso por 77, a gente obtém o quê? 400, que é o número de elementos do nosso conjunto universo, de todos os entrevistados. Deu para entender? Sim. Alguma pergunta? Como é que tá o bate-papo? Vou fazer o próximo aqui. Prestem atenção aí todos que estiverem na reunião, certo? Esse outro aqui, ele muda de figura, certo? O importante é que a gente não pode esquecer dessa fórmula aqui da união, certo? O número de elementos da união desse conjunto A, dos que dirigem automóveis, com
o conjunto de pessoas que dirigem motocicletas, certo? Isso aqui é a união, certo? Estou unindo o conjunto dos elementos que dirigem automóvel com dirigem motocicletas, certo? Essa aqui é a união, certo? A união vai estar o quê? Dentro desses dois círculos aqui, certo? Nosso conjunto universo aqui, que é o quadrado aqui, são os 400 entrevistados, certo? Vou para cá que aqui está mais bem montado. Conjunto união aqui, ó, estou unindo o conjunto A, que dirige automóvel, com o conjunto M dos que dirigem motocicletas. Então, eu vou ter aqui, ó, número de elementos da união aqui, ó, N, união de A com M, é o número de elementos, certo? Esse número de elementos aqui, eu não sei, certo? A questão não nos deu. A questão nos deu o número de elementos que dirigem automóveis, que é esse aqui, e o número de elementos que dirigem motocicletas, que é esse aqui, e ela quer saber a intersecção desses conjuntos. A intersecção vai ser essa daqui que está no centro aqui, ó, certo? Essa aqui vai ser a intersecção desses dois conjuntos, que é o que a gente quer encontrar. Os 67 que ela deu aqui é os que não dirigem nem automóvel e nem motocicleta. Eles estão aqui, certo? Fora desses dois ciclos, mas está no conjunto universo, ok? Aí, para a gente resolver, a gente tem que substituir aqui, ó. O número de elementos do conjunto universo vai ser igual ao número de elementos da união, que é esse aqui, certo? A gente poderia substituir por essa outra fórmula aqui, mas os que estão fora dessa união. Os que estão fora dessa união é esse aqui, é os 67, certo? É os número de elementos que não dirigem nem automóvel e nem motocicleta, que são os 67, que eu substituí aqui. A nossa número de elementos da nossa união, eu tenho que substituir aqui o número de elementos que dirigem automóvel, que é 287, e o número de elementos que dirigem motocicletas, que é o 127, ok? E o que eu quero encontrar é essa intersecção aqui que eu tenho que retirar da soma desses dois, do número de elementos desses dois conjuntos aqui. Eu coloquei aqui menos x, certo? Esse aqui é simples, acredito que vocês sabem, né? Menos que está negativo, passa para o outro lado positivo, soma tudo isso aqui, que dá 477. 400 que estava positivo, passa para o outro lado negativo. Então, fica x igual a 77. Ou seja, o número de elementos da nossa intersecção aqui, que vai estar no meio, é 77. Qual era a pergunta? Quantos dos jovens entrevistados já haviam dirigido os dois tipos de veículos? Ou seja, 77 já haviam dirigido automóvel e motocicleta, certo? Alguma dúvida? Estão aí? Então, vou ver se eu consigo fazer ainda essa próxima questão bem aqui. Essa aqui eu fiz. Seguinte, ó. Vou voltar aqui. A gente tem que saber dessa fórmula aqui, que é o número de elementos da união de A e M, certo? A ou M. Eu vou dar a ideia de união, certo? Essa fórmula aqui a gente não pode esquecer. Que às vezes vai ser necessário a gente usar essa, certo? Mas às vezes, essa primeira questão aqui, a gente não usou ela, certo? A gente só dividiu aqui no diagrama de Venn, certo? Fez só essa divisão aqui no diagrama de Venn, aí a gente conseguiu obter esse 1.200 aqui, nesse caso dessa primeira questão, 1.212, era o número de elementos da união, certo? Que está só dentro do ciclo. Está fora é isso aqui, que é o que eu retiro do conjunto universo de 212. 2.200 eu tiro o número de elementos da união, que é 1.212, restou isso aqui fora dos círculos, que o que está dentro do círculo é a união, certo? Então a gente não pode esquecer dessa fórmula aqui, certo? Dessa fórmula aqui e da divisão aqui que a gente faz no diagrama de Venn, certo? Se a questão nos der a intersecção, a gente começa pela intersecção, aí número de elementos do conjunto A, a gente tira a intersecção, número de elementos do conjunto B, a gente tira a intersecção, e aí vai ficar bem aqui só os que são desse conjunto e só os que são desse conjunto, e os que vão ficar aqui vão estar nesse conjunto e vão estar nesse outro conjunto aqui também, certo? Espero que tenha ficado claro isso. Aí, esse aqui, ó,
Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem 3 conjuntos. Aí a gente vai ter diversas intersecções aqui. Vamos aqui a primeira. Ó. Vamos ler a primeira questão, né? Eu vou tirar bem aqui, que está me atrapalhando. Levantamento entre 100 estudantes sobre o estudo de idiomas foram obtidos os seguintes resultados. 41 estudam inglês, 29 estudam francês e 26 estudam espanhol. 15 estudam inglês e francês. Esses 15 aqui é a intersecção de I e F, que estuda inglês e francês. Esses 15 estão aqui, ó. Porque 10 mais 5 não é 15? Esses 15 estão aqui, certo? Aí 20. Parei aonde? Aqui no 15, né? 15 estudam inglês e francês. 8 estudam francês e espanhol. 8. Então os 8 estão aqui, ó. Francês e espanhol. 8 está aqui. 5 mais 3, certo? Para a gente fazer essa distribuição do diagrama de Venn aqui, a gente sempre começa aqui pelo centro, que é onde está o 1. 1 não, perdão. Onde está o 5, certo? Onde está o 5 aqui. Aí aqui, quando ele diz 8 estudam francês e espanhol, pego os 5 que já estão aqui, e dos 8 eu retiro 5. 8 menos 5, 3. Aí resta aqui a intersecção só dos que estudam francês e espanhol. Os que estão aqui, ó, e os 5 aqui, os 5 que estão aqui, eles estudam os 3 idiomas, certo? Esses 5 aqui estudam os 3 idiomas. Agora, se eu considerar isso aqui, né, os 8, se eu considerar os 8, eles estudam francês e espanhol. Todos os 8, certo? Mas se eu considerar os 5 aqui estudam os 3 idiomas. Aqui, quando ele fala também 19 estudam inglês e espanhol, inglês está aqui e espanhol está aqui. Então, os 19 tem que estar aqui. Então, sempre a gente começa do centro aqui, ó, que é o que ele fala aqui. Ó. 5 estudam os 3 idiomas. Então, os 5 sempre vão estar aqui no meio, certo? Esses 5 aqui vão ser os que estudam inglês, francês e espanhol. Aí, quando ele fala que 19 estudam inglês e espanhol, dos 19 eu tenho que retirar 5. 19 menos 5, 14. Resta aqui os 14 que estudam apenas inglês e espanhol. Esses 5 aqui estudam também inglês e espanhol, mas eles estudam também francês, certo? Deu para entender aí? Sim. Aí, Sim. aí sempre a gente começa aqui do centro, certo? Que a gente não vai ter esse diagrama de Venn montado. Então a gente olha os dados aqui, aí a gente vem sempre para esse último dado aqui, que é esse último dado aqui é a intersecção dos 3 conjuntos, dos que estudam inglês, francês e espanhol, que é os 5 aqui, que estudam os 3 idiomas. Vamos aqui à pergunta, né? Quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas? Certo? Aí, ó, a gente vai, se a gente somasse todos esses dados aqui, não ia dar o número de elementos da união desses 3 conjuntos, certo? Aí, como a gente Pode ser isso aqui. como a gente já distribuiu aqui, fica fácil, certo? Já esses cálculos aqui era de eu retirando, ó. Dos 19 eu retirei os 5, ficou 14 aqui. Dos 8 eu retirei os 5, ficou os 3 aqui. 5 mais 3, 8. É os 8 que estudam francês e espanhol. 15 menos 5, 15 da onde era? Os 15 que estudam inglês e francês. 15 daqui, né? Retiro 5, fica os 10 aqui. Só inglês e francês. Aí aqui, dos 26, ó. Os 26 são o quê? 26 estudam espanhol. 26 estudam espanhol. Os 26 são todos os que estão aqui, ó. Nesse círculo aqui do espanhol. Ou seja, se eu somar 14 mais 5,
19. 19 mais 3 19 mais 3 dá 22, né? 22 mais 4, 26. Ou seja, tudo que está dentro do círculo aqui do espanhol tem que dar 26. Então, dos 26 que a questão me deu, eu tiro o 5, que é o que está aqui na intersecção dos 3. Eu tiro os 14, que é o que está aqui na intersecção de inglês e espanhol. E tiro os 3, que está aqui na intersecção de francês, e espanhol, certo? Retirando tudo isso, vai restar o quê? Os 4 que estudam somente espanhol. Esses 4 que estudam somente espanhol, certo? Aí dos 29, 29 é o quê? Que estudam francês, certo? 29 vai ser tudo que está dentro do círculo aqui de francês. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 29, certo? Aí dos 29 eu retiro o 5, que é o da intersecção dos 3. Eu retiro 10, que é da intersecção do inglês e francês. Retiro os 3, que é da intersecção de francês e espanhol. Aí resta o que? Só 11 que estudam somente francês, certo? Mesma coisa aqui nos 41 que estudam inglês. Nos 41 que estudam inglês, eu tiro os 5, que é da intersecção dos 3, que estuda. Os 5 estudam inglês e francês e espanhol. Os 10 estudam inglês e francês. Retiro também os 14 que estudam inglês e espanhol. Resta só o quê? 12 que estudam somente inglês. Aí, para me saber o número de elementos da união desses três conjuntos aqui, eu somo todos esses valores aqui. Ó, 12 mais 11 mais 4. 12 mais 11 mais 4. Mais 14 mais 10 mais 3 mais 5, que é a intersecção de todos eles. Somando todos esses elementos aqui, certo? A distribuição do diagrama de Venn, a gente vai ter que 59 é o número de elementos da união desses três conjuntos, certo? Mas ele quer o quê? Na letra A, quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas? Ou seja, é o que vai estar fora aqui. E o que vai estar fora é o quê? Eu pego o número de elementos de todo o meu conjunto universo. O número de elementos de todo o meu conjunto universo são os 100 estudantes entrevistados. Então, eu pego 100 e subtraio os 59, que é o número de elementos dessa união aqui. Os que estudam esses três idiomas. Tudo que está dentro desses três círculos aqui é a união de inglês, essa que a gente simboliza dessa forma aqui. Ó. União de inglês com francês com espanhol. É assim que a gente representa a união desses três conjuntos, certo? O número de elementos dessa união aqui é 59. Então, do nosso conjunto universo, que é 100, eu retiro 59, resta 41. Ou seja, esses 41 vão estar aqui fora. Eu não coloquei aqui, mas eles vão estar aqui. Vou colocar aqui. Esses 41 vão estar aqui fora. Mas eles vão estar no conjunto universo, certo? 41 desses estudantes, 41 não estuda nem inglês, nem francês, nem espanhol. Ele está dentro do conjunto universo aqui, mas não está dentro dos círculos, porque esses 41 não estudam nem inglês, nem francês, nem espanhol. Ok? Entendido? Sim. Então, vou encerrar aqui com... Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Certo? Por que é importante a gente fazer essa distribuição do diagrama de Venn? Porque às vezes vem essas perguntas difíceis aqui, ó. Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? E essa questão aqui, eu não consigo responder com esses dados aqui que a questão deu. Se eu não fizer essa distribuição aqui do diagrama de Venn, eu não vou conseguir obter esse número aqui, que é o de 27 estudantes que estudaram apenas um dos idiomas, certo? Como é que eu vou encontrar esse número de estudantes que estudaram apenas esses idiomas, né? Inglês, francês e espanhol. Ou seja, quando ele fala apenas, a gente tem que olhar só para cá, para os 12, para os 11 e para os 4 aqui. Esses 12 aqui estudaram só o quê? Só inglês. Ou seja, apenas inglês. Esses 12 aqui estudaram apenas inglês. Esses 11 aqui estudaram apenas francês. E esses
4 aqui estudaram apenas espanhol. Como é que a gente consegue isso? Tirando a intersecção dos 3, que é os 5 aqui. Desses 2 aqui, a gente tira essa intersecção dos 2, né? Esses 10 aqui estudam inglês e francês. Esses 3 aqui estudam francês e espanhol. Esses 14 aqui estudam inglês e espanhol. Então, a gente vai retirando as intersecções. Aí vão sobrar só os que estudam apenas francês, os que estudam apenas inglês e os que estudam apenas espanhol. Aí a gente soma esses elementos aqui. Os 12 que estudam só inglês, os 11 que estudam também apenas francês e os 4 que estudam apenas espanhol. Essa era a pergunta da letra B. Então basta somar aqui 12 mais 11, 23, né? 23 mais 4, 3 mais 4, 27. Ou seja, 27 estudantes estudam apenas um desses idiomas, certo? Agora, se a gente considerasse os que estudam, vamos supor que a pergunta fosse, vou fazer essa pergunta, eu espero que alguém abra aí o microfone e me diga. Quantos estudantes estudam inglês e francês? Essa resposta está aqui. Quantos estudantes estudam inglês e francês? 10. Quando você fala esses 10 aqui é os que estudam somente inglês e francês. Mas nesse caso aí, quando eu falo estudam inglês e francês, né? A gente tem que considerar esses 5 aqui também, porque esses 5 aqui também estudam inglês e francês. E a gente tem que considerar toda essa intersecção aqui, ó, dos dois. A gente fala de inglês e francês, a gente tem que levar em consideração essa intersecção aqui, ó. Então é os 15 aqui. Esses dois aqui é que estudam somente inglês e francês. Então eu teria que colocar essa partícula aí somente inglês e francês para a gente considerar só esses 10 aqui, certo? Agora eu vou fazer outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Qual é o número de estudantes que estudam francês e espanhol? Quarenta e um. 41 é o que estudam inglês. Qual é o número de estudantes que estudam francês e espanhol? Digam aí para mim. Da onde que você tirou os 50? O número de estudantes que estudam francês e espanhol está aqui, ó. 8 estudantes estudam francês e espanhol. Esses 8 estudantes vão estar aqui, ó. Certo? O número de estudantes que estudam inglês e espanhol está aqui, ó, que é os 19. 19 estudantes estudam inglês e espanhol. Estão aqui. E 5 deles estudam inglês, francês e espanhol. Ficou claro? Desculpa, eu não estava vendo aqui no bate-papo. Como vocês vão corrigindo vocês mesmos, né? Valeu aí os que responderam. Obrigadão. Deixa eu ver aqui. Acho que era só isso mesmo. Vocês têm alguma pergunta? Ah, calma aí. Deixa eu enviar bem aqui o formulário de presença para vocês. Vou abrir aqui rapidinho.